Shabbat Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui uma reflexão sobre esse estudo desse selo encontrado, um selo de barro, né, feito por sinete, anel de selar, um objeto metálico, né, que era usado ali na época pré-exílio pelo povo de Israel, né, o selo esse trazendo o nome de um porteiro ligado ao ofício de carregar a arca, citada aí em 1 Crônica 15, né? Esse nome Miquenial, né? Lido por alguns como Miqueniahu, né? O hebraico computação massorética. Ele traz, né, ali a numeração da concordância Strong H4737, né? O significado do nome ali, né? É propriedade de Ial. O interessante é que esse selo que foi encontrado era o padrão usado, né, pré-exílio, na língua hebraico, né, o paleo-hebraico, que era usado pelo povo de Judá. Tanto é comprovado na escritura, no livro de Isaías, salvo erro 36, onde ali os emissários do rei assírio, né, Senaqueribe, foi ali falar com o povo. E eles começaram a falar na língua hebraica, está citado ali, na língua usada pelo povo judeu. E eles pediram para falar no aramaico. Ali mostra que havia distinção linguística entre os assírios e o povo judeu, né? Que mais tarde, depois da diáspora babilônica, do exílio, eles adotou também o assírio, o aramaico. Começaram a falar o aramaico e também nas suas escritas. E a ligação desse selo, o interessante é que esse selo traz a forma completa do tetagrama em paleo-hebraico, timbrada ali por esse sinete, né, num selo de barro, por volta do ano 500 AC, que era o paleo-hebraico, era usado pelo povo ali de Israel, né, pelo povo judeu. E ele tem uma profunda ligação com o pergaminho recentemente encontrado, analisando mais a fundo, da Caverna 4, ou 4Q59, também conhecido, codificado como 4Q ISAG, e também, né, com os estudos recentes, você vai encontrar como 4Q57, que é um livro ali, um pergaminho que se trata de um escrito em aramaico, né, na língua Ashuri, mas quando foram escrever o tetagrama, usaram a caligrafia que era usada, né, a linguagem que era usada pelo povo de Judá nos seus documentos, selo, cartas, usaram o paleo-hebraico. Interessante que eles não quiseram, né, escrever na língua Ashuri, no aramaico. Escreveram em paleo-hebraico, igual está no selo aí. Isso mostra que naquela época o povo tinha um respeito com o nome, né? Apesar da diáspora babilônica, alguns deles, alguns escribas, hora que ia escrever o nome, por reverência ao nome sagrado, ao tetagrama, eles escreviam em paleo-hebraico. E nesse selo aparece uma codificação muito interessante, o nome do representante, né, que é citado na escritura, você vai encontrar em 1 Crônicas 15. A fração do nome do Criador aparece com a primeira e terceira letra do tetagrama, Yud e o Vav. Ou seja, aí o nome do Criador era lido com a codificação a mesma que foi usado na hora de Raquel, né? Dá o nome ali de José, né? Foi usado daquela forma antiga, com a primeira e a terceira letra do tetagrama, que também o Yud se lê Iá. E assim como diz ali alguns estudiosos de hebraísta ali nos Estados Unidos, que o nome do Criador se lê com a primeira
e a terceira letra. As duas letras que se repetem, o Rê, elas ficam mudas. Então, dessa forma, o Yud se lê Iá e o Vav se lê U, né? Ou O, dependendo da língua, da fonética, né? Vai soar como Iau. Da mesma forma, alguns pergaminhos da forma grega, né? Quando alguns escribas de caverna ali foi transliterar o nome para o grego, eles usou, né? Iota, o alfa e o ômega, né? Se lendo também Iau naquela época, ali quando havia, né? Aquele povo ali, os essênios, exilado ali, né? Devido a não aceitação, né, da mistura de povo, até por mandamento da Torá, contra os amalequitas. Então é um mandamento, né, específico contra os amalequitas, mediante uma profecia de Moisés, que se cumpriu no nascimento do Mashiach. Então eles, por respeito a esse mandamento, esse povo que era zeloso da Torá, preferiu se exilar nessas cavernas e manter os ritos antigos, conforme a tradição, né, passada oralmente também, formalmente, através de pai para filho ali. Ou seja, era uma comunidade judaica, repito isso. E também aparece uma letra interessante, aqui vai um plus, né? Você ficou até essa parte do vídeo. A palavra Abadá é o Ain, o Beit, significando casa, e Dalet, que ela forma a palavra servo, ou serviçal. Dá de entender que essa palavra era ligada ao sinédrio, né? Que o Ain, além de ser a palavra olho, né? Também ela é o número 70, ligada aos 70 discípulos que cuidava, né, do serviço ali referente à casa de Israel. Também ligada à palavra Beit, né? Casa, e Dalet, porta, ou seja, aquele que olha pela porta da casa. Ou seja, pode ser traduzida como servo, como eunuco, mordomo. E no caso desse Miquenial, ele era um oficial responsável pelo carregamento da Arca da Aliança, segundo ali 1 Crônicas 15. Quando você puxa uma referência nessa palavra antiga, né, dentro da pictografia semita, né, a palavra Abadá, ela tem uma ligação não só com o sinédrio, mas com a palavra servo. Por isso que o Mashiach, quando ele estava na terra, ele sabia que aquele sinédrio que ali estava, né, estava corrompido, mediante até ele mesmo entrar ali no templo, fazer uma contestação do que estava acontecendo ali. Ele separa 70 discípulos. Por que 70? Formando a palavra, essa palavra servo, o ai, o olho, 70. E depois ele separa de 2 em 2, ou seja, ele pega dois, né? 2 discípulos, separa de 2 em 2 e envia às casas. Ou seja, ele formou essa palavra, né? A palavra Ain, olho, 70, Beit, 2, né? De 2 em 2, formando a palavra casa, né? Que na numerologia paleohebraica antiga, o Beit, a casa, era assim, significava 2, né? E Dalet, ou seja, a porta. Aquilo ali era simbólico, né? Ele era uma questão simbólica do servo, né? Dos discípulos do Mashiach ali, que ele escolheu, né? Ele escolheu 70, citado na escritura que depois da ressurreição ele apareceu a 2 discípulos a caminho do Emaús, ou seja, eles estavam guardando essa tradição de 2 em 2, andando sempre em 2. E depois também aos 70, apareceu aos 70 também, né? Porque, querendo ou não, o Mashiach formou toda uma hierarquia baseada no judaísmo antigo. 70 discípulos, significando o sinédrio do Mashiach. E também formou a Beit Din, que era o tribunal menor, as 3 testemunhas. Pedro, João e Tiago, dá de entender assim. E quando ele foi questionado sobre o juízo impasse entre a comunidade e a hierarquia da época do Mashiach, né, assim como antigamente, era repreendido entre a pessoa e as partes, e depois, se não se arrependesse, era levado a 3 testemunhas, ou seja, Beit Din, e depois
caso não se arrependesse, era levado ao 70, ao Sinédrio. E por isso que Shaul, acredito que Shaul manteve essa hierarquia quando ele falava ali acerca do litígio, né? A pessoa indo aos tribunais, né, de fora e não levando aos 70. Acredito que continua ali, né, essa ideologia, até porque quando você pesquisa Shaul também, né, ele compareceu perante o Sinédrio judaico, né, o judaico, 70 ali, e ele acabou tendo que recorrer também às potestade, né, as hierarquia terrena, que também, querendo ou não, foi colocada pelo Criador, né? Você vê ali quando surgiu as 7 leis de Moisés, 7 leis de Noá, quer dizer, as 7 leis de Noá, depois veio a lei de Moisés, através também da lei de Noá, né, deu uma inspiração ali do Código Hammurabi, e querendo ou não, as potestade, assim como Shaul coloca, da terra foi deixado pelo Criador para ordenamento jurídico de cada nação, né? Inspiração para punir o desordeiro, não o ordeiro, né? Por isso que ele falava lá, temei também as potestades da terra, porque as hierarquias terrenas, que ela foi constituída não para punir o justo, mas sim o injusto, né? Então na terra também, quando você vê aí, tem várias hierarquias, né? Formadas para trazer essa ordem. E esse selo também é um objeto onde tinha hierarquia no governo de Israel antigo, assim como Senaqueribe tinha seus emissários, assim também o povo de Israel teve aqui da parte de Ezequias que recebeu, e por relação diplomática ali até aqueles mensageiros de Senaqueribe sabia falar o hebraico, citaram até o nome do Criador ali, né, em hebraico, porque eles conheciam. Vou fazer um vídeo sobre isso aí, os assírios conheciam o nome do Criador, é profético, isso está dentro da escritura. O povo de Nínive chegou a conhecer o nome do Criador também. Então, ou seja, tudo o que aconteceu ali, né, até esse selo, se tratava de uma tecnologia antiga, de algo documental usado, né, para a comunicação interna e externa, tanto do governo de Israel e ali, né, internamente, que há vários achados, né, vou estar fazendo bastante vídeo sobre esse selo aí, punhado pelo sinete, o anel que era colocado na mão direita, por tradição, até citado pelo próprio Criador, através do profeta Ageu ali, né, que ele faria da descendência de Zorobabel como um anel, né, de selar na mão direita dele. Ou seja, era um costume, já até na parábola usada pelo Machia, no retorno do filho pródigo ali, né? Põe uma veste e coloca um anel na sua mão direita, ou seja, era um anel de selar, um anel de representante do reinado daquele senhor ali, né? Que tinha uns filhos e tinha as propriedades dele ali. E foi uma parábola simbólica. Então fica aí um vídeo, uma reflexão sobre esse achado, sobre a sua semelhança, né, o nome do Criador em paile hebraico, escrito tanto nesse pergaminho, como também timbrado no selo, que era a caligrafia que era usada por volta do ano 500 AC, em paile hebraico, antes do povo ter sua língua alterada ali, né, com a diáspora aramaica, antes do exílio babilônico. Shabbat Shalom.